Olá, meu nome é Carolina Rodrigues, sou integrante do Laboratório John Rawls e no vídeo de hoje vou falar sobre 2 artigos que abordam a questão do discurso de ódio e a liberdade de expressão no nosso ordenamento. O primeiro artigo é da liberdade de expressão ao discurso de ódio, uma análise da adequação do entendimento jurisprudencial brasileiro à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, publicado em 2016 na revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São 2 autoras, que é a Ayla do Valle Alves e a Márcia Costa Mise, ambas da Universidade Estadual de Feira de Santana. E o segundo artigo tem o título A aplicação da teoria do hate speech nas decisões do Supremo Tribunal Federal, um estudo de caso, publicado também em 2016 na revista jurídica da FA7. São 2 as autoras, a doutora Maria Vital da Rocha e Lidiane Moura Lopes, ambas da Universidade Federal do Ceará. No primeiro artigo, as pesquisadoras, elas optaram pelo método da pesquisa descritiva, utilizando o levantamento jurisprudencial. Por que elas optaram por esse método? Esse assunto do discurso de ódio, ele é um assunto que ele está muito em voga, mas ele ainda não tem um tratamento específico na nossa legislação. Esse conceito, ele é construído tanto doutrinariamente, pelo direito comparado, e pelas decisões do Supremo, pelas decisões que chegaram à nossa corte, e aí há a discussão do que seria essa construção do discurso de ódio e os seus efeitos na nossa legislação. Esse artigo começa falando sobre essa dificuldade de determinar o que seria o discurso de ódio, e aí elas pegam a questão do tratamento de como surgiu a questão da liberdade de expressão e essa relativização dessa liberdade de expressão no caso do discurso de ódio. A liberdade de expressão, ela é um direito fundamental protegido na nossa Constituição Federal. E ela, de início, ela era entendida como um direito absoluto, que ele não deveria ser restringido. Esse entendimento, que veio do século XVIII, esse entendimento ele foi se modificando ao longo do tempo até chegar ao entendimento que nós temos hoje, que a liberdade de expressão ela deve sim ser protegida, ela está lá nos direitos fundamentais da nossa Constituição, porém, no momento em que se externaliza um discurso que seja desigual, que oprima uma minoria por raça, por questão de gênero, por questão de religião, um discurso de ódio, ele perde essa garantia da liberdade de expressão e a liberdade de expressão ela será restringida frente à proteção dos direitos humanos dessas minorias. A partir daí, dessa construção desse conceito, elas partem para analisar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José. Essa convenção, ela tem no seu artigo 13º, essa liberdade de expressão sendo protegida, mas que ela pode ser restringida frente a esses discursos de ódio. E pelo controle da convencionalidade, como o Brasil assinou esse pacto internacional, as decisões jurisprudenciais nacionais elas têm que obedecer o nosso ordenamento jurídico e pelo controle da convencionalidade também o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E é o que a gente pode constatar analisando essas decisões jurisprudenciais que foram trazidas pela pesquisa. Numa delas, analisa o caso L. Wanger, que foi um caso que aconteceu na região sul, que um editor ele iria publicar livros com conteúdo antissemita. E isso foi levado ao Tribunal Superior para questionar a liberdade de expressão, por um lado, desse editor, que teria esse discurso antissemita,
frente à proteção de um povo, do povo judeu, no seu direito, né, humano, no seu direito de personalidade. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que esse discurso que estaria no livro seria um discurso de ódio e deveria ser restringido através da proporcionalidade, da ponderação dos direitos, e o Supremo entendeu que os livros deveriam sair de circulação, e esse editor, o L. Wenger, ele foi condenado pelo crime de racismo da Lei 7.716 de 89. No segundo artigo, que é da doutora Maria Vital da Rocha e da doutoranda Lidiane Moura Lopes, elas já fazem um estudo de caso em relação ao hate speech, né, que é como conhecido a teoria do discurso de ódio. E elas trabalham com o direito comparado. Elas iniciam falando sobre os Estados Unidos, né, que tem um entendimento de restringir a liberdade de expressão muito diferente do nosso. Os Estados Unidos, desde a sua Constituição e com a primeira emenda, eles dão bastante valor à questão da liberdade de expressão. Eles só vão restringir a liberdade de expressão se o perigo for real e iminente, porque eles entendem que é no debate de ideias que a democracia é feita. Mesmo que você tenha um discurso de ódio, um discurso discriminatório, se você não partir para a violência em si, você tem o direito de explanar esse seu entendimento de mundo. Elas partem desse histórico dos Estados Unidos, ela fala da questão racial, né, que lá, na formação dos Estados Unidos, que você tinha a escravidão e você tinha em vigência as leis de Jim Crow, que impediam os negros o acesso a direitos políticos, a direitos de igualdade. Como essas leis só foram cair depois de quase 70 anos de vigência, e aí chega um caso que foi paradigmático na corte americana, que é o caso Berroner versus Illinois, em que o movimento ele foi visto, né, chegou à Corte Suprema, que eles tinham um discurso de ódio contra a população negra. E nesse julgamento, Berroner versus Illinois, a corte entendeu que houve sim um discurso de ódio e eles foram punidos. E aí, depois de 70 anos de vigência da legislação de Jim Crow, ali houve uma reversão desse entendimento. As autoras também partem para um ponto interessante, que é como é o tratamento do discurso de ódio no nosso ordenamento. Além da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, aos princípios de direitos humanos, de igualdade, nós temos também a proteção na legislação infraconstitucional, tanto no Código Penal, que são os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, quanto na lei específica, que é a Lei 7.716 de 89, que é a lei de racismo, que no seu artigo 20, ela criminaliza atitudes preconceituosas visando a raça, visando o povo. Além disso, temos também a questão no nosso Código Civil, você tem um dano moral, você tem como fazer com que essa pessoa indenize civilmente por esse dano. Então, foram 2 artigos que tratam de um tema extremamente atual, que o discurso de ódio é algo que está sendo debatido na mídia e que a academia não está paralisada, não está silente em relação ao que acontece no dia a dia, como podemos ver. Espero que vocês tenham gostado e se quiserem acompanhar o nosso canal, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal do Laboratório John Rawls. Até uma próxima!